sim uma pancada de chuva moderada no final da tarde. É uma chuva característica de chuva de verão, né? Então, esse é um fenômeno bastante comum na região. A única preocupação nossa é porque nós estamos ainda com várias áreas de estabilidade, né? Então, alguns pontos de busca, nesse momento de chuva moderada, as buscas são interrompidas e agora que no momento a gente está sem chuva, as buscas voltam a acontecer. Na noite passada, o Corpo de Bombeiros concentrou bastante os esforços e essa busca perdurou a madrugada inteira. Então, hoje, mais uma vez, os esforços serão prolongados. Então, fica aqui o agradecimento de todo o povo petropolitano a todas as esferas de governo, né, o governo federal, através da Secretaria Nacional de Defesa Civil. O Coronel Lucas esteve com a gente aqui no começo, então foi muito importante esse apoio do governo federal. O governo estadual também, né, onde o nosso governador esteve presente boa parte da semana, uma boa parte dos secretários, em especial aqui o secretário de Defesa Civil, o Coronel Leandro, por não medir esforços em buscar o atendimento às vítimas e buscar aí a dar um suporte a essas famílias, né? E também a todo o secretariado municipal e o prefeito que vem se desdobrando para atender todas as demandas, né? Porque não só a questão do resgate e as vítimas, mas também o restabelecimento da cidade, né? Então, a quantidade de entulho e lixo, a Condep, que é a companhia da parte de lixo daqui de Petrópolis, vem trabalhando num esforço sobrenatural para poder fazer a limpeza da cidade, para você conseguir voltar a essa mobilidade urbana tão necessária para que, inclusive, as equipes de busca consigam transitar pela cidade. Sim. Ainda são alguns pontos de busca de corpos, né, em que todos os esforços são concentrados com a Defesa Civil do Estado, a Defesa Civil do município e o Corpo de Bombeiros, para que a gente consiga dar conta de toda essa demanda. Secretário, qual que é a principal dificuldade agora, passado aí um período maior de uma semana de buscas, né? Na terça-feira, essa tragédia completou uma semana. Qual que é a principal dificuldade agora nesse trabalho? Os senhores já estão usando maquinário, não estão podendo? Como é que o senhor avalia essa situação? Então, nas áreas ainda de busca de corpos, não usado o maquinário mais de forma coordenada, né, com as ações do Corpo de Bombeiros. Então, é importante ressaltar que esse é um trabalho extremamente técnico, que ele é feito com militares especializados. Então, é importante ressaltar que a área de busca, a área quente, é um espaço onde ficam apenas os profissionais que são especializados nisso, né, são profissionais extremamente capacitados de diversos corpos de bombeiro do país, do Rio de Janeiro, eu vi de diversos estados, Goiás, Paraná, enfim, diversos corpos de bombeiros que trabalham com as suas equipes para buscar atender essa demanda, né? Então, foi um volume de chuva muito elevado num curto espaço de tempo, a quantidade de sedimentos escorregados dos pontos mais altos dos morros da cidade arrastaram um grande volume, né, com uma grande energia acumulada, o que causou essas cenas de destruição em que a gente consegue ver em alguns pontos da cidade, né? Eu consigo destacar aqui como locais de difícil acesso para que você consiga fazer os atendimentos, o Morro da Oficina, o Sargento Boening, Vila Felipe, Caxambu, são localidades que você ainda tem a busca de corpos e com essa dificuldade, né, da instabilidade do solo diante da quantidade de chuvas que todos os dias, no final de tarde, vem castigando a cidade. Então, isso é um fator de preocupação para as equipes que estão em busca, e é muito importante também porque escorregamentos secundários podem acontecer, então se faz necessário toda a atenção para que isso dê certo. Secretário, passado esse momento de buscas, que ainda deve, é claro, ser maior, né? Quer dizer, durar mais alguns dias, semanas, enfim, quanto tempo for necessário, é claro que depois tem que ser pensada toda a estrutura da cidade de Petrópolis, né? Para que essas pessoas que hoje estão desalojadas ou aquelas que ainda têm suas casas aí em regiões que são consideradas de risco, elas sejam realocadas, não é? Para que elas não fiquem expostas a isso novamente. Como é que isso já está sendo pensado? Os senhores já têm conversado sobre isso? Todos sabemos que é um problema complexo de anos, né? Que não começou de agora, a construção da cidade, o aumento populacional, a construção dessas casas
que se deu aí por anos, né? Mas é algo que a gente precisa pensar também daqui para frente, até porque as chuvas cada vez mais serão intensas, né? Esses eventos mais intensos prometem ser mais frequentes. Num primeiro momento, hoje, né, os nossos esforços de todas as esferas de governo é para que você dê uma resposta para essas famílias que buscam seus entes. Então, nesse momento, a nossa maior preocupação é dar a resposta a essas famílias. A gente entende a dor que essas famílias estão passando. Eu tive pessoalmente com muitos dos familiares e a gente vê nos olhos dessas pessoas o sofrimento e não tem como se sensibilizar com isso. Então, tanto o governador quanto a presidência da República e o próprio prefeito alinharam o discurso com relação a dar prioridade a essa atenção a essas famílias. Num segundo momento, para que a gente consiga até trabalhar na cidade, a mobilidade urbana ela foi também muito importante para que a gente conseguisse obstruir algumas vias importantes para que a cidade conseguisse se deslocar e você tentar minimizar problemas secundários, como coleta de lixo e outros, e restabelecer alguns serviços importantes para que a população pudesse ter a sua condição de vida mínima restabelecida, serviços de fornecimento de energia, de água, esgoto. Então, foram muito importantes nesse processo. A gente ainda tem algumas vias obstruídas, principalmente por conta dos desastres em que você teve a via interrompida ou totalmente destruída e você precisa restabelecer esse processo. Aí, depois desse processo, sim, se faz necessário pensar numa política habitacional. Petrópolis tem a peculiaridade dos pontos mais altos terem risco de escorregamento e os pontos mais baixos têm o risco de alagamento. Então, é preciso se pensar, né, essa estrutura da cidade, o comportamento da cidade, a sua construção que, historicamente, ela acompanhou o leito dos rios, mas isso a gente já tem um entendimento, e aí com as novas legislações no âmbito do meio ambiente, dessa ocupação das margens dos rios, as ocupações de encosta. Então, é realmente importante se repensar, através de toda a sua estrutura de governo, do governo federal, que vem sendo parceiro nesse processo, o governo estadual, o governo municipal, novas políticas para você pensar a habitação na cidade.